Olá pessoal, tudo bem? Eu quero encaminhar para vocês mais esse vídeo, né? Para a gente tratar de mais um assunto aí, entre tantos que a gente tem até o final dos nossos encontros. Como nós estamos no mês de maio, eu gostaria de continuar falando para vocês sobre o tema Maria. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer aquela oração que a gente sempre faz, invocando o Espírito Santo para que ele nos ilumine nesse momento e nós possamos passar para vocês de forma bem clara, bem transparente aquilo que realmente precisa ser falado. E que esse mesmo Espírito Santo ilumine vocês, abra o coração de vocês para que vocês tenham um bom entendimento. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, dentro dos vários assuntos que a gente tem para tratar sobre Maria, eu gostaria de falar hoje com vocês sobre os dogmas. Dogmas da Virgem Maria ou dogmas mariano. Antes de entrar no detalhe dos dogmas marianos, é importante que a gente tenha uma definição clara, né, sobre o que são os dogmas. Quem já não ouviu falar essa palavra, né, na igreja? E não é uma coisa só da Igreja Católica, né? As igrejas evangélicas também têm os seus dogmas. Dogmas, na verdade, nada mais são do que ensinamentos, né, ou definições de verdades. Então são ensinamentos que normalmente eles acabam ocorrendo quando há uma falta de entendimento dentro da própria igreja. No passado houve muito isso, né, vários desentendimentos, assim, várias heresias, né? O que são heresias? São pregações de doutrinas erradas dentro da própria igreja. Então a igreja começava a ensinar num lugar uma coisa, num lugar outra, sobre mesmo a determinado assunto. Então, para que não ficasse aquela coisa, esses conflitos dentro da própria igreja, então os cardeais, os bispos se reúnem, né? E junto com o Papa estabelecem qual é a verdade sobre essa doutrina, sobre isso que está sendo ensinado de forma diferente, né, em vários cantos do mundo. Então, uma vez estabelecido um dogma sobre um determinado assunto, isso não volta mais. Ele não pode ser negado pela Igreja Católica, e nenhum setor da Igreja Católica pode negar essa verdade, e nem tampouco ele pode ser revogado. Nenhum Papa no futuro pode revogar um dogma que já foi estabelecido. Esses dogmas eles se tornam colunas, né, da nossa fé, nos dão segurança para que nós possamos seguir sem medo, né, acreditarmos nessa verdade sem medo, porque ele já foi debatido, já foi discutido e já está estabelecido como uma verdade. E todos esses dogmas eles precisam ser acreditados, né, pelos cristãos católicos. Não há como você crer numa parte dele e na outra parte não. Para você ser católico, você precisa acreditar em todos os dogmas da igreja. Não existe meia-verdade, não existe aquela coisa de católico, né? Dizer que é católico e acredita numa coisa e não acredita na outra. Não existe meio católico, não existe meia-verdade. Ou você acredita ou não acredita. Ou você é católico ou não é católico. Tá? Muito bem, dito isto, né, vamos aos dogmas de Maria. São 4 dogmas, na verdade. Né? Dogmas da Imaculada Conceição, da maternidade divina de Maria, da virgindade de Maria e da Assunção de Nossa Senhora.
Nós vamos fazer o seguinte, como são 4 dogmas e para a gente entrar no detalhe de cada um isso ficaria um pouco longo, nós vamos dividir isso em 4 partes, 4 vídeos. Quem vai falar sobre esse tema com vocês é o bispo Dom Henrique. Ele é bispo da Arquidiocese de Palmares, Pernambuco. Aí na tela vocês vão ver depois todo o currículo dele, né? Toda a história dele. É uma pessoa muito carismática e que vai falar para vocês com uma clareza enorme, para vocês com uma clareza, atrever a falar sobre isso para vocês, tendo, né, a explicação dele já pronta. Nós vamos passar o primeiro dogma hoje, que é o dogma da Imaculada Conceição. Daqui uns 2 ou 3 dias eu vou colocar ele falando novamente sobre o dogma da Maternidade Divina de Maria e depois os outros 2, tá bom? Então, façam bom proveito, ouçam com atenção e novamente eu me coloco à disposição de vocês para a gente falar sobre qualquer assunto desses, enfim, esclarecer qualquer dúvida de vocês, tá bom? Mas participem, olhem com atenção, anotem e qualquer coisa eu me coloco à disposição de vocês para a gente tirar todas as dúvidas. Bom vídeo, fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Meu caro irmão, cara irmã, nós estamos no ano mariano, são 300 anos do achamento, da aparição da imagem de Nossa Senhora da Conceição, a Aparecida, e há 100 anos da aparição de Nossa Senhora em Fátima. E por isso é o ano mariano aqui no Brasil. Nós bispos resolvemos fazer de 2017 ano mariano. E eu queria então comentar para vocês, de modo breve, os 4 grandes dogmas, as 4 grandes verdades que a fé cristã, que a Igreja ensina, crê sobre Nossa Senhora. A sua Imaculada Conceição, a sua maternidade divina, a sua Assunção gloriosa, a sua virgindade perpétua. Então, hoje vamos falar sobre a Imaculada Conceição. O que é que nós cremos? O que é que a palavra de Deus revela? O que é que a fé da Igreja aprofundou sobre isso? Que a Virgem Maria, em previsão dos méritos de Cristo, foi preservada por Deus de toda mancha do pecado, de toda solidariedade com o pecado, desde o primeiro momento da sua concepção, da sua conceição. Você sabe, a Escritura nos ensina que todos nós nascemos marcados pelo pecado. Basta pensar no Salmo 50, 51. Minha mãe já concebeu-me pecador. Basta pensar no que diz São Paulo na Epístola aos Romanos. Todos pecaram, estão privados da glória de Deus e são justificados, quer dizer, tornados justos, tornados santos gratuitamente por Jesus Cristo. Então, todos nós nascemos naquela solidariedade maligna, maléfica, na qual toda a humanidade se encontra desde nossos primeiros pais. Aquilo que nós chamamos de pecado original. Você vê uma criancinha bonitinha, inocente, quando ela for mostrando as unhas, você vai ver a tendência a ser egoísta, a tendência a ser malcriada. É o desequilíbrio da nossa natureza humana. E, diante dessa situação, nós vamos completando a conta à medida ainda com nossos pecados pessoais. Pois bem, é do pecado, dessa cadeia de pecado, que Cristo nos livra. Nos livrou pela sua morte e ressurreição. Nos livrou pelo dom do seu Espírito. E a primeira a ser liberta de tudo isso foi a sua mãe. O Pai, Deus nosso Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo desde o início que a Virgem Maria seria a mãe do seu Filho, traria no seu ventre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o puro, o imaculado, o inocente, preservou desde o primeiro momento em que Nossa Senhora foi concebida no ventre da velha Ana,
preservou-a desta solidariedade no pecado. Nossa Senhora não tem o pecado original e Nossa Senhora não tem as consequências do pecado original. Que consequências são essas? Aquele desequilíbrio que você tem, que eu tenho, que se chama de concupiscência. Nossa Senhora tem uma natureza humana íntegra, ou seja, toda de Deus, toda para Deus. Aqui surge uma questão, mas sendo assim, quer dizer que Cristo não salvou Nossa Senhora? Salvou sim, e até mais. Ele salvou Nossa Senhora mais que a mim e a você. Porque no caso de Nossa Senhora, veja, ela não só foi arrancada do pecado, mas Cristo sequer permitiu que ela caísse no pecado. Eu lhe dou um exemplo. Imagine alguém vir num caminho, tem uma grande poça, é à noite, e a pessoa cai naquela poça e se suja toda. E Cristo então tira a pessoa daquela poça, tira daquele atoleiro, tira daquela lama. Isso Cristo fez conosco. Ele nos tirou e nos deu a veste batismal. Com Nossa Senhora, Cristo fez diferente. Cristo sequer deixou que ela caísse na lama. Vejam, ela cairia se não fosse Ele. Ela seria pecadora como nós, se não fosse pela graça do Senhor. Então Nossa Senhora não só foi salva por Cristo, mas foi salva de modo perfeito, perfeita redimida. O Pai a preservou do pecado em previsão dos méritos de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Para Deus não existe passado nem futuro. Deus está vendo tudo hoje, Deus está vendo tudo agora. E a Escritura dá margem a que a igreja ensine isso? Só dá. Primeiro, no momento mesmo do pecado, quando a Escritura narra o pecado original, lembre do que o Senhor Deus diz à serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, existe uma inimizade de morte entre o mal, o pecado e a mulher. Quem é essa mulher? É aquela a quem Jesus diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Mulher, eis o teu filho. Em João 19, Maria ao pé da cruz. É aquela mulher de quem fala São Paulo no capítulo 4 da carta aos Gálatas. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho nascido de mulher. É a mulher do capítulo 12 do Apocalipse, combatendo a velha serpente. Um sinal grande apareceu do céu, uma mulher vestida de sol. Essa mulher é a Virgem Maria, é a inimiga visceral da serpente. Depois, o modo como o anjo trata Nossa Senhora. Gabriel, quando vai anunciar a Virgem, ele diz: alegra-te, ó toda agraciada. A saudação que Gabriel faz a Nossa Senhora é como se ele mudasse o nome de Maria. O nome dela é toda agraciada, toda plena da plenitude da graça. Onde há graça, não há desgraça do pecado. Nossa Senhora, em latim é tão bonito, gratia plena. Em grego, o anjo diz que caritomene. Veja, de carito, agracia, caris, graça. Nossa Senhora é aquela que é toda plenificada pela graça de Deus. Então, que a Virgem é toda pura, toda santa, toda imaculada, isso desde o início. Os cristãos, meditando, lendo a Escritura, vão dizer isso. A ela pode se aplicar maravilhosamente a palavra do Salmo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Então, Nossa Senhora sempre foi preservada do pecado. Nossos irmãos do Oriente, católicos, não católicos romanos, mas católicos em todo caso, chamam Nossa Senhora de toda santa, Panagia, toda santa mãe de Deus. Veja, toda pura, toda imaculada. Não poderia o Filho de Deus, não poderia o Deus Santo habitar algo impuro, marcado pelo pecado. Agora preste bem atenção. Isto, repito, em nada diminui a dependência que Nossa Senhora tem de Cristo. Pelo contrário, mostra como é grande a graça de Cristo.
Cristo é o sol de justiça, é um sol de santidade tão potente que antes de nascer, os primeiros raios dele, a aurora da sua vinda, já purificou sua mãe. É isto. Aliás, a carta aos Efésios, no capítulo 1, vai dizer: antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis e imaculados diante dele no amor. Então, aquilo que é o sonho de Deus para toda a humanidade realizou-se maravilhosamente em Nossa Senhora. Nossa Senhora é um exemplo vivo da graça de Cristo. Nossa Senhora é um exemplo vivo da força da cruz e da ressurreição de Cristo. Nossa Senhora é um exemplo vivo do quanto é eficaz a potência salvadora de Cristo na nossa vida. É isto. Imaculada Conceição, imaculada desde a sua concepção. Aquilo que Nossa Senhora é desde o início, nós devemos ir nos tornando na nossa vida, procurando vencer o pecado, procurando nos abrir totalmente para o Senhor, para que o reino de Cristo, a graça de Cristo, que é o Espírito de Cristo, habite totalmente em nós. Então este, o primeiro dos 4 dogmas a respeito da Virgem Maria. Graça seja dada a nosso Senhor Jesus Cristo, que fez maravilhas na sua mãe. Por isso ela diz: todas as gerações hão de chamar-me de bendita, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. Deus abençoe você pelas preces da toda santa Virgem Maria, a Imaculada.